profundo, porque aí saberemos quem é Jesus, irmão. Sabemos como é leproso, em adorá-lo, em dar graças a Deus, gratidão, irmão. Se quiseres, quando nós estamos com Jesus, irmão, como nós vivemos lá atrás, acabamos de falar, quando nós estamos com o nosso amigo, nós passamos o dia em alegre, cheio de alegria, de paz, as horas passam, né? Você nem percebe, você com tudo que tu conta tudo que você tem no coração, vocês interagem e trocam palavras, passo de é assim mesma coisa estar com Jesus, meu irmão, minha irmã. Ele nos envolve nosso espírito, alma e corpo de tal maneira que nós somos tomados, todo o nosso ser, espírito e alma, e vem a virtude e a graça, e vem nos transformar os nossos corações que precisam ser transformados, irmão. A conhecê-lo, a prova é conhecê-lo, a estar em oração com Jesus. Então nós vamos sabermos que ele tem grandes maravilhas para realizar sobre as nossas vidas, irmão. Sabemos que ele pode tudo na nossa vida como na vida do leproso, irmão. Amém. Ele só prova em adorar ao Senhor. Ele não estava se preocupando mais em nada, nem em pedir. Não, Senhor, venha, Pai, vem me curar, eu preciso curar. Essa lepra está me matando, não. Ele falou, Senhor, ele só viu o Mestre e se joelhou, adorou o Senhor, caiu por terra, se prostrou em oração adorando o Senhor. Ó Senhor, eu te adoro, Senhor. Se quiseres me purificar, pode me purificar, se quiseres. Mas para mim já basta de eu estar aqui na tua presença, de conhecê-lo. Glória, porque o Senhor é rico, é maravilhoso, o Senhor tem tudo para mim. Mais do que eu preciso para minha carne, mais do que eu preciso para minha esta carne, para satisfazer e curar essa carne. O Senhor tem muito mais além disto para oferecer, Senhor, porque eu conheci, passei a conhecê-lo, Senhor. Então, meu irmão e minha irmã, é isso, estar em Jesus com oração. E se nós olharmos aqui, versículo 20 de Lucas, capítulo 9, mas vós perguntou ele, quem diz que eu sou? Então falou Pedro e disse, eis Cristo, o Deus. Amém? Então, é dessa maneira como Pedro passou a conhecer. Glórias, nós queremos conhecer ao Senhor Jesus da nossa forma, irmão. Muitas vezes nós temos Deus dentro do nosso coração, sabemos que nós temos um Deus, Criador dos céus e da terra, que nos criou a sua imagem e semelhança, mas não conhecemos a Ele, não temos um encontro íntimo com Ele, não temos essa experiência com Ele, esse relacionamento íntimo com Ele. Isso não basta, irmão. Pedro não tinha, passou a ter. Jó não tinha, passou a ter depois do sofrimento. Jesus perguntou aos discípulos, quem diz que eu sou? Pois nós sabemos quem é Jesus é, assim como foi revelado para Pedro. Como foi revelado a Simão Pedro. És o Filho de Deus Altíssimo. Pedro respondeu para ele. Então nós sabemos que ele é o Deus que veio ao mundo por meio do seu Filho, para trazer redenção à humanidade, revelando logo em seguida aos discípulos que a sua condição de Messias teria elementos de sofrimentos, pelas quais eles não esperavam. Depois ele falou aqui, dizer é necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas, seja rejeitado pelos anciões e pelos principais sacerdotes e pelos escribas, seja morto e no terceiro dia ressuscitado. Então nós começamos a passar a conhecê-lo, irmão. Amém? Então eles sabiam, né? Aleluia. Eles não conheciam o sofrimento de Jesus, pela qual Jesus ia passar. Eles não entendiam o propósito ainda. Eles não podiam compreender o sofrimento de Jesus e depois dos seus próprios sofrimentos que os discípulos iriam enfrentar. Aí em seguida ele fala, porque aqui no 23 ele fala assim, ó, dizia tudo, ele estava falando aqui da sua morte, né? Da sua morte iminente na cruz. Aqui no versículo 23 ele fala, dizia tudo, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Então é dessa maneira, irmão. Então, aleluia, eles não compreendiam o sofrimento de Jesus, tão pouco quanto deles que iam passar. Amém? E o que Jesus disse para nós? O próprio Senhor Jesus disse em João 16, versículo 33. Essas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim no mundo. Essas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por quê? Por aflições. Mas tende bom ânimo,
eu venci o mundo. Amém? Então, se ele vencer o mundo, nós podemos vencer também, meu irmão, minha irmã. Então, aqui, esse livro de Lucas, ele relata do versículo 22 em 3, ele põe, no versículo 22 em 3, ele põe em plena luz o significado espiritual da morte e ressurreição de Jesus, né? E do sofrimento que ele iria passar. Pois os discípulos e o povo não conheciam o propósito da cruz, ou seja, da morte iminente de Jesus, a qual ele próprio prediz. Aí o versículo 23 que nós falamos aqui, ele fala de uma forma espiritual que significa o significado metafórico de carregar a cruz. Você carrega a sua cruz de uma forma espiritual. Ou seja, trata-se o que, irmão? Trata-se da mortificação, das paixões, da renúncia do pecado, da repressão das más tendências da natureza corrompida, irmão. Ele fala do pecado. Ele fala da renúncia que você tem deste mundo. Não é? Segue a sua cruz, você sabe que você vai ter um fardo a carregar, você sabe que você vai passar por aflições e sofrimentos, né? Tribulações de toda espécie, é isso que ele está dizendo, ou seja, também significa que eles iam passar pelos sofrimentos e tribulações de toda espécie, mas segue, carregue sua cruz, assim é necessário que eu vá, que eu padeça esta morte na cruz, que eu entregue aos anciões, seja entregue aos anciões e os escribas, seja morto, e no terceiro dia ressuscitado. Então nós trazemos para nós de uma maneira espiritual. Por isso que fala que nós morremos junto com o Senhor Jesus de uma morte, de uma maneira espiritual, e ressuscitamos juntamente com Ele, espiritualmente, eu estou dizendo. E Ele nos fez aceitar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Não foi assim, meu irmão, minha irmã? Então, tome a sua cruz. Então ele fala desse sofrimento a qual eles não conheciam, né? De todas as espécies. Negue-se a mesmo e toma dia após dia a sua cruz. Amém? E observe que recebemos o que então? A posição e o privilégio da filiação como dádiva, ao passo que obtemos o que? O prêmio ou a recompensa de partilhar a glória de Cristo em seu reino vindouro, meu irmão, que ele está preparando. Enquanto permanecemos firmes na fé e suportando as tribulações desse mundo por amor a Ele. Por amor somente a Ele. Amém? Mas precisamos o quê? Estar em oração com o Senhor Jesus. Conhecê-lo intimamente. Se nos relacionarmos intimamente com Ele. Aprove conhecer o que Ele tem a oferecer para nós, irmão. A conhecer o que Ele passou e o que Ele tem através de sofrimento para nós. Amém? A salvação, a redenção eterna, a redenção da humanidade, a salvação, não é? Aleluia. Ele quer nos redimir da natureza pecaminosa, da natureza corrompida pelo pecado, porque a história do pecado entrou na humanidade, a história do pecado entrou no mundo e nos corrompeu, irmão. Glórias a Deus. Então, precisava ele vir. Louvado seja o nome santo. E por isso que ele fala, convida a nós, irmão, para nós estarmos hoje em oração, meu irmão, minha irmã. Amém? Glórias a Deus, louvado seja o nome santo do Senhor. Então, portanto, irmão, Jesus sabia que a função messiânica que o povo e os discípulos esperavam era muito diferente do seu papel atual como Messias. Amém? E o sofrimento pela qual o Messias passaria não fazia parte da expectativa do povo. Foi contra a expectativa do povo porque eles não conheciam, irmão. Então, o povo não conhecia. Então nós precisamos conhecer mais o Senhor Jesus em essa íntima comunhão profunda por meio da oração, irmão. Para ver o que Ele tem para revelar para nós, meu irmão, minha irmã. Pensava num Jesus guerreiro, não era assim? De um Jesus como Davi, porque muitas vezes ele era chamado como o filho de Davi, era titulado como o filho de Davi, ou seja, um homem guerreiro como Davi, que estabeleceu o seu reino político, o seu reino material, que tirou a espada, um homem de sangue, que conquistou, que avançou. Não era isso? Eles pensavam dessa forma. Eles esperavam um Jesus revolucionário, um Jesus guerreiro, dessa maneira. Amém? E além disso, como Jesus, o Messias, não poderia ser abertamente proclamado antes da verdadeira natureza do Messias ser revelado. Porque ele fala aqui, ó. Ele, porém, advertido, mandou que ninguém declarasse tal coisa. Porque ele precisava cumprir o propósito de Deus.
para que todos pudessem então conhecê-lo, qual era o propósito do Senhor Jesus na cruz do Calvário, a missão que ele veio trazer para nós. Então é por meio da oração, irmão, é por meio da oração, da íntima comunhão com o Senhor, de estar ligado com Ele, nós começamos a compreender quem era o Senhor Jesus. Muitos daí fora, muitos homens e mulheres compreendem Jesus de uma maneira diferente, interpretam Jesus de uma maneira diferente, dizem até que Jesus não é o Filho de Deus. Para nós não citarmos que é uma força ativa, seja lá o que for, o Espírito Santo é uma pessoa, irmão. Ele manifesta os nossos corações. Ele é pessoa do nosso Senhor Jesus pelo seu bom Espírito, irmão. Glórias a Deus. Então nós aprendemos e entendemos conhecer o Senhor Jesus. Amém. Glórias a Deus. Jesus não veio estabelecer um reino material sobre esta terra, quanto menos político, mas ele veio estabelecer o seu reino espiritual. Glórias a Deus. Amém. Com a sua pureza e integridade, com toda a pureza e integridade, com a sua moral, o caráter, com a sua pureza. Ele veio fazer com que nós entendêssemos o Evangelho claramente, irmão. Ele veio unir os preceitos morais. Ele veio unir com toda a pureza e integridade, com todo o amor em nossos corações. Ele veio fazer com que ela se tornasse mais clara. Jesus, ele veio completar aquilo que está escrito no Velho Testamento. Ele não veio anular, veio revogar, veio mudar. Ele veio completar, harmonizar. Ele veio ampliar. Ele veio fazer com que ela venha se tornar mais clara diante das nossas vidas, irmão. E você precisa conhecer o Senhor Jesus. Amém. E aqui nessa passagem, versículo 20, onde Jesus prediz a sua morte, a sua própria morte, Pedro faz a confissão por meio da fé, porque revelada a ele tem uma revelação do alto, irmão. Só requer uma revelação do nosso Deus Altíssimo, irmão. Qualquer coisa que fizermos, não podemos fazer nada sem que do alto sem que do alto venha a ser recebido, irmão. Por isso que nós temos que estar por meio da oração. Nós estamos falando aqui da palavra do Senhor, todavia não eu, mas por meio do seu Espírito, a ser revelado em nós, irmão e minha irmã. Amém? E Pedro ouviu e teve essa revelação por meio do Espírito Santo, irmão, acerca de Jesus, o Filho de Deus vivo. Pois não foi revelado por carne ou sangue, mas o meu Pai que está no céu. Se nós olharmos lá em Mateus, esse mesmo versículo aqui em Mateus, ele fala, Mateus 16, né? Pedro confessando Jesus, tendo essa revelação. Glórias a Deus. Então não foi por carne nem por sangue. Então Pedro confessa não só a messianidade de Jesus, mas também a divindade de Jesus. Pedro declamou Jesus como Messias prometido e como ser divino. Somente requer uma revelação especial, irmão e minha irmã. Pois o próprio Jesus declara a Pedro, não foi iluminado por Pedro não foi iluminado por sagacidade natural, ou seja, por capacidade e compreensão intelectual natural, mas por meio de uma luz superior, aleluia, de uma luz sobrenatural, amém? E a recompensa sublime que ele promete, contando com a transformação de caráter que causou na vida de Simão Pedro, após essa revelação. E meu irmão, minha irmã, como isso é profundo, irmão. Quando nós nos prontificamos a dobrar os nossos joelhos e temos essa reverência de adorarmos, esse desejo ardente de buscar ao Senhor e conhecê-lo, ao Senhor por meio da oração, e o Senhor então vem revelar coisas maravilhosas, insondáveis que nós conhecemos. Coisas maravilhosas. Jesus ele vem nos revelar, Jesus ele vem nos renovar, Jesus vem nos transformar, irmão. E Jeremias fala, clame a mim, responder-te-eis e anunciar-te-eis coisas grandes e maravilhosas que não conhecem, coisas insondáveis, incompreensíveis, coisas sublimes, mas quando nós buscamos ao Senhor, meu irmão, assim como Pedro teve. Amém? Por isso que nós precisamos conhecer o Senhor Jesus. Precisamos contar aquilo que nós sentimos no nosso coração. Pedir sim, mas pedir aquilo que nos convém para nós por meio da oração. Senhor, vem trazer a minha salvação, tem misericórdia, vem trazer salvação, transformação na minha vida, vem revelar-me, meu Senhor, quem sou eu diante da tua presença, qual a minha posição como filho diante de ti, ó soberano Pai,
Qual é a minha posição? O que eu devo fazer? O que eu devo seguir? Que posição eu devo tomar? Venha me transformar. Venha transformar meu caráter. É tudo isso, meu irmão. É minha irmã, que você precisa conversar com o Senhor Jesus. Amém? Se Pedro, se Pedro não compreendesse, né? Se compreenderia, não se compreenderia se Pedro ouvisse afirmado somente que Jesus era simples filho adotivo de Deus, a maneira como os outros, né, profeta. Portanto, a divindade de Cristo é uma verdade conhecida e apenas pela revelação divina, irmão. Amém? Se Pedro, a menos pensasse que Jesus era o Filho de Deus adotivo, nada aconteceria. Amém, irmão? Muitas vezes nós precisamos conhecer o Senhor Jesus profundamente, irmão, intimamente, para que algo venha acontecer na nossa vida. Talvez falta isso. Não basta sabermos que nós temos um Deus, mas prova é conhecê-lo. Isso agrada ao Senhor. E olha o que Deus ele traz para nós, irmão, quando nós nos colocamos em oração, estar com Jesus em oração intimamente, irmão. Olha o que ele traz para nós, irmão, na nossa vida. Assim como trouxe para a vida de Pedro. Após essa revelação, Simão Barjonas, que passou a chamar Pedro em aramaico, que é Kefas, que em aramaico é Kefas, que foi traduzido em grego Petros, pedregulho. Pedro significa pedra. Amém? Interpretação é que Pedro teria sua natureza transformada para algo sólido e firme, como uma rocha, meu irmão. Pois Pedro teve a liderança por meio da fé na revelação concedida pelo Senhor Jesus. Olha que maravilhoso! Preparou a natureza, o caráter de Pedro, como solidificando ele com uma fé mais firme. A natureza, o caráter dele formado, transformado, cresceu, ficou firme, como uma rocha firme e sólida, convicta de que Pedro era diante de Deus e que Pedro queria. Então aí começou a liderança de Pedro, chamado como uma das primeiras pedras dos 12 discípulos, das 12 pedras. Pedro é uma das primeiras pedras, aleluia, a ser edificada, irmão. Glórias à igreja. Amém? Porque ele foi transformada. Olha a revelação, não por sangue e nem por carne. Aleluia, mas pelo meu Pai que está do céu, pela essa íntima revelação, essa uma profunda comunhão com o Senhor Jesus. É isso que Deus ele quer fazer na sua vida, irmão. Quando você se coloca diante da presença de Deus, quando se prove a você se esforçar e estar com Jesus em oração por meio da fé, então você vai ser edificado, assim como Pedro foi por meio da revelação. Amém? E a partir dessa revelação que Jesus está edificando a sua igreja, Jesus quer edificar você, meu irmão, minha irmã, por meio da oração. Mas prove conhecer. Você precisa, glórias a Deus, conhecer o Senhor Jesus. Observamos que a palavra Pedro significa pedra, sim. E essa pedra não é Pedro como indivíduo, como pessoa, mas como igreja viva, revelada e concebida por Jesus, irmão. Porque ele fala, Jesus, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Não é? Agora, Simão Barjonas, tu chamarás de Pedro, ou significa Kefa em aramaico, e que em grego chama pedregulho ou pedra, mas há um trocadilho nisso, irmão. E sobre esta pedra, ou seja, há uma trocadilho, não é sobre Pedro, é sobre a pedra. Há um trocadilho nessa palavra pedra. Há um trocadilho porque em grego também é usado como Petra. E Petra significa rocha. Sabe o que significa Petra? É uma grande rocha. É uma grande, enorme rocha. E quem é a enorme rocha? Quem é a rocha indestrutível ou se esquina? A verdadeira rocha é Jesus Cristo, irmão. Então Pedro é uma das primeiras pedras, igreja viva, edificada na rocha que é Cristo Jesus. Então Jesus está dizendo que nós somos a pedra viva, edificada nesta grande rocha, nesse grande fundamento. Jesus disse que não podemos colocar outro fundamento a não ser Cristo, a não ser a rocha, o fundamento de Cristo, que é a grande rocha que foi rejeitada, que foi posta em esquina. E nós somos edificados em Cristo. Quando Jesus fala, Pedro,
Chamamos a Jonas, tu chamarás de Pedro. Significa, tu és Pedro, significa que você é a rocha viva. Você é uma parte desta rocha. Nós somos fragmento, pedregulho, parte dessa grande rocha. Você é igreja, Pedro. É como igreja viva. Agora eu posso edificar sobre você, Pedro, porque você está firme. O seu caráter está sólido. A sua natureza. Glórias a Deus, irmão. É isso que Jesus está dizendo, irmão. Amém? Essa grande rocha que é o nosso Senhor Jesus Cristo, irmão. Amém? Mas ele teve essa revelação profunda. Essa íntima comunhão com o Senhor, irmão. Amém? Estamos terminando. E agora eu pergunto a você, quem é Jesus para você? Glórias a Deus. A resposta está na oração, irmão. É por meio da oração profunda que nós vamos descobrir quem é Jesus, quem é Deus na nossa vida. É na oração que vamos conhecer mais Jesus, irmão. Louvado seja o nome santo do Senhor. Amém. Isso é muito forte, irmão. Então você não pode deixar de orar juntamente, examinando as escrituras sagradas, porque vos cuideis de ter nela a vida eterna, porque Jesus disse, ela mesmo testificam de mim. Buscar o Senhor, estar o Senhor em oração, meu irmão, na sua palavra. Louvado seja o nome santo. Se esforçar, irmão, um pouco. Não é só ir na igreja e ouvir a palavra, orar e buscar a Deus, estar em comunhão com os irmãos, um edificando o outro, cantando e louvando, e tendo essa harmonia. É bom, faz parte, é maravilhoso. Mas a igreja, orar só na igreja, não é isso, irmão. É contínuo, irmão. É continuamente. É você buscar ao Senhor continuamente na palavra, ouvir a palavra na sua casa, deixar Deus falar com você por meio da sua palavra, por meio da oração. Amém? Glórias a Deus. A alma que ama a Deus, ela tem o desejo de orar, de estar com Deus. Ela quer um relacionamento íntimo e profundo com você. Ela deseja esse relacionamento íntimo e profundo, e Deus também deseja que você tenha. Ele quer uma amizade sincera. Ele é o seu verdadeiro amigo, meu irmão, minha irmã. O próprio Jesus não nos chama mais de servo, mas ele próprio chama de nós somos amigo. Eu tenho vocês como amigo. Se nós pudéssemos entender, meu irmão, minha irmã, o poder da oração, o que ela pode fazer em nossas vidas, irmão, e na vida de outras pessoas, irmão, então nós não perdíamos tempos. Nós orávamos com mais frequência, irmão. Buscávamos mais ao Senhor Jesus. Estar com Jesus em oração é algo maravilhoso. É algo que pode mudar a nossa vida, a sua vida, a vida da família. Pode transformar o mundo. Você pode tocar o mundo através da oração. Quantas experiências, meu irmão, minha irmã, eu tive por meio da oração, irmão. Sabia, meu irmão, minha irmã, algo que eu vou contar para que você possa crer que você... Para estar em algum lugar, você não precisa sair, se locar fisicamente daqui para aquele lugar. Deus ele pode levar você até lá. Eu não sei se é fora de mim ou dentro de mim, mas eu sei que Deus ele pode levar por meio do Espírito, te arrebatar em Espírito e levar você lá. Já aconteceu comigo muitas vezes, irmão. Deus está em certo lugar, de ver aquilo que o Senhor tem revelado em oração aqui no meu lar. E quando eu tive por conta de um determinado tempo que passou, estive naquele lugar fisicamente. E eu vi com os meus próprios olhos aquilo que o Senhor me revelou por meio da oração em Espírito, irmão. Então, tá aí, irmão. A oração é tremenda. Amém? Então é maravilhoso estar com Jesus em oração. Amém? É algo que pode mudar a nossa vida. Você pode tocar o mundo. Uma mulher e um homem de oração que tem uma vida de oração pode fazer e alcançar algo que você jamais imagina. Glórias a Deus, irmão. Outra coisa, irmão. O diabo, ele não resiste às orações. A arma principal que impede que o reino das trevas avance é a oração, irmão. Intervindo e pedindo que o inimigo venha investir sobre as nossas vidas. Amém? Nós podemos neutralizar todas as forças diabólicas
todos os poderes do mal, todas as hostes do mal, governamentais, territoriais, que estão agindo na esfera espiritual por meio da oração, irmão. A oração é a espada do Espírito em nossa língua, em nossa alma. Podemos orar a palavra, meu irmão, e vencer todas as trevas, irmão. Vamos contar alguns versículos rapidinho para nós terminarmos. Em Atos capítulo 12, em Atos capítulo 16, versículo 31, quando Paulo e Silas estavam presos, encarcerados, diz quando eles estavam encarcerados, louvado seja o nome santo do Senhor. Naquele sofrimento, irmão, eles começaram, à medida que eles começaram a orar, eles começaram a louvar, cantando, orando e cantando ao Senhor. E aquele estremeu, aquele cárcere, irmão, aquela estrutura, aquele cárcere se abalou, glórias a Deus, e foram quebradas as correntes do inferno, abriram as correntes, abriram a prisão, e de que todos os presos começaram a fugir, glórias a Deus, e o carcereiro desesperado, não sabia o que fazer, ele desembanhou sua espada para tirar sua própria vida, e apóstolo Paulo e Silas disse, não faça isso, calamaço de cantar, aleluia, Jesus. E o Espírito Santo então tomou aquele carcereiro e converteu a alma dele, irmão, irmã, por meio da oração. Por meio da oração você pode salvar uma alma. Louvado seja o nome santo. Aleluia, Jesus. Olha o poder, irmão. O terremoto abalou, sacudiu aquele alicerce, irmão, da prisão, e houve comunhão, houve salvação do carcereiro. Outra passagem, em Atos capítulo 12, versículo 9 e 19, Paulo livre da prisão. Por que Paulo estava, e o anjo foi até a prisão, e acordou Pedro de lá, e abriram todas as grades da cela, e Pedro estava livre, e saiu da prisão, porque a igreja estava em oração em contínuo, irmão. A igreja estava orando para Pedro em contínuo, irmão. Glórias a Deus. Prove a oração dos fiéis, dos irmãos e das irmãs. Glórias a Deus. Deus atendeu o pedido, irmão. E foi lá e soltou Pedro da prisão. É dessa maneira, irmão. Outra passagem maravilhosa para nós terminarmos, irmão. Eu gosto sempre de ler, é muito maravilhoso. É muito forte essa passagem. Ali, a vitória do rei Josafá contra 3 exércitos. Um vasto exército invadiram Judá, irmão. Moabe, os filhos de Amon, Moabe, das montanhas de Seir, Monte Sir. Os inimigos. Rei Josafá, sabendo que essas 3 nações, esse vasto exército, iam destruir Judá, o povo de Israel, pequenininho, povinho de Jacó, pequenininho diante daqueles daquelas 3 nações inimigas, irmão. Então Josafá teve medo e se pôs o quê? A buscar ao Senhor e apregou o jejum em toda Judá. Está lá, 2 Crônicas capítulo 20. Amém? Então o rei Josafá fez uma coisa maravilhosa. Se aprove em buscar ao Senhor. Glórias a Deus. Buscou o Senhor, irmão. Porque ele não sabe, aleluia, vocês não estão entendendo. Porque ele não pôde, ele não confiou em sua própria sabedoria, nem em sua própria força, nem em sua própria riqueza, em seu exército, cavalos e cavaleiros. Mas ele confiou no poder da graça de Deus. Buscando a Deus em oração, irmão. Por meio da oração, por meio dessa união, por meio dessa conversa com o Senhor, dessa íntima comunhão com o Senhor, ele buscou a Deus, meu irmão e minha irmã, e o Deus deu vitória a ele, irmão. Porque fala na história, você pode estar lendo, para nós não irmos muitos aquilo, porque todos os Judá estavam em pé diante do Senhor, todos eles oraram, tanto homens, crianças, senhores, senhoras, mulheres, jovens, velhos e velhas. Versículo 13, lá em Josafá, em 2 Crônicas, capítulo 20, anota aí. Versículo 13, o Judá em pé diante do Senhor, como também
as suas crianças, as mulheres e os seus filhos. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benias, filho de Giel, filho de Batanias, levita dos filhos de Asafé. E disse: dai ouvidos todo Judá, e vós moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ao que diz o Senhor: não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas é de Deus, irmão. Então, quando você se coloca diante da presença do Senhor, por meio da oração, se entrega a Ele com seu coração ardente, de buscar a tua face, de buscar a conhecê-lo, irmão. Então, a luta não é mais sua, a guerra não é mais sua, meu irmão, a guerra é de Deus, irmão. Então, se esforce, entregue na mão do Senhor por meio da oração, aprove a conhecê-lo, irmão. Nos momentos de aflições, não só de aflições como nós falamos, em todos os momentos da sua vida, porque a guerra não é a sua mais. E estando ao encontro, encontro não tereis de pelejar. Tomai posição, ficai parados e vede o salvamento que o Senhor vos dará. Ó Judá e Jerusalém, não temais, nem vos assusteis. Amanhã sairei ao encontro, porque o Senhor é convosco. Então tá aí, irmão. Quando você está atribulado, cansado, oprimido, quando você se coloca diante da presença, aprove a conhecer o Senhor, estar com Jesus em oração, irmão, então a guerra não é sua. Aquietai-vos, ficai em paz, irmão, porque então Deus começa a trazer paz na sua vida, começa a trazer direção na sua vida, porque você se aprove a conhecer o Senhor. Amém? Agora a luta não é mais sua, e aprove só me adorar, como aquele leproso, Só quero que você me adore, não faça mais nada. Se prostre, somente isso, e me adore perante o Senhor e eu adorar, irmão. Amém? Glórias a Deus. E todos eles louvaram, irmão. Diz que os levitas, os coatitas, os coetitas louvaram ao Senhor de Israel em voz alta sobremaneira, bem alta. Eles começaram a louvar o Senhor, irmão, adorar o Senhor. Senhor, Deus maravilhoso, Senhor, Criador dos céus e da terra, Senhor, teu braço é forte, tu nos tiraste, Senhor, bênçãos e maravilhas o Senhor realizou em nossos corações, o mar vermelho o Senhor fez abrir. E ele começou a adorar, irmão. E tendo eles começado a cantar e dar louvores, versículo 22, pôs o Senhor emboscada contra os filhos de Amon e de Moabe, e os de Monte Seir, que vieram contra Judá e foram desbaratados, porque os filhos de Amon e Moabe se levantaram contra os moradores de montanhas do Monte Seir, para os destruir e exterminar. E tendo eles dado cabo dos moradores de Seir, ajudaram um aos outros a destruir-se. Então quer dizer, quando os inimigos vieram, esses três vastos exércitos, irmão, no meio daquela minoria que era o povo, então das montanhas, das Moabes, dos Amons, os Moabitas começaram a se matar entre eles. Os dois se uniram e começaram a destruir os que vinham das montanhas de Seir. Moabe, o Amon e o Moabita, os dois povos começaram a destruir, lutar contra os das montanhas de Seir. E havendo acabado exterminado, aí começaram a lutar entre os dois, irmão. Sobre as duas nações, e começaram uma a destruir a outra, a ponto, irmão, que eles foram todos destruídos, irmão. Porque ele fala assim que começaram a destruir. E todo Judá chegado ao alto olha para o deserto, procura ouvir a multidão. E jazia os corpos sobre a terra, sem nenhum sobrevivente, irmão. E disse que haviam lá, eles começaram a saquear os pertences daqueles entre os cadáveres, riqueza em abundância, objetos preciosos tomaram para si, mais do que podiam levar. E 3 dias saquearam o despojo, porque era muito. Olha a vitória que Deus ele deu ao povo, irmão. E eles começaram a despojar a riqueza daqueles povos inimigos, porque era muito, irmão. Porque, irmão, minha irmã, terminamos por meio da oração, irmão. Então, irmão, fica guardado no seu coração esta palavra, irmão. Estar com Jesus por meio da oração, irmão. Não retroceder nem recuar, mas orar sem cessar, irmão. Porque Deus tem vitória para a sua vida, riqueza, bênçãos dos céus, maravilhas do céu para ser derramados sobre as vossas vidas. E você vai ver o seu inimigo cair por terra, irmão.
Vai ver o seu adversário cair por terra. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido, irmão. Então, irmão, Salmo 91 fala. Então, por meio da oração, irmão, aprove conhecer o Senhor Jesus. Por meio desse relacionamento íntimo com o Senhor Jesus, irmão. Então você vai primeiro conhecer o seu amor, primeiro conhecê-lo. Aleluia, porque Deus sabe o que acrescentar na tua vida, irmão. Então tá aí, é por meio da oração e adoração do Senhor, irmão. Amém. Glórias a Deus. Então encerro, irmão, esta palavra. Guardem em vossos corações. Agora, feche os olhos e curve a sua cabeça, irmão, porque nós vamos agradecer. Senhor, nosso Deus altíssimo, bom Pai, nós agradecemos ricamente a Tua palavra, a qual o Senhor tem colocado em nossos corações nessa noite, Pai. Recebemos aqui todo o nosso coração, de toda a nossa força, de toda a nossa alma. Aleluia. Perdoa, Senhor, as nossas